noite a todos e a todas. Na nossa segunda parte aí da nossa oficina. Trouxe aqui mais algumas reflexões e uma partezinha assim mais prática, e no final também vou deixar mais uma proposta. Eu deixei com vocês uma tarefa, não foi? Essa de escrever uma crônica em torno de uma vela de aniversário. E aí o que eu fiz? Assim, algumas pessoas mandaram, outras mandaram hoje mais tarde, e agora também recebi. Mas as 8 primeiras pessoas que me mandaram, eu convidei para publicar na revista Barbante. E eu gostei muito das crônicas que vocês mandaram, de verdade. Não sei nem porque vocês estão fazendo essa oficina comigo. Eu achei muito legal, gostei bastante. A primeira que me mandou foi a Priscila. Ela escreveu uma crônica bem diferente, muito legal, muito legal. É um estilo diferente. Depois, mais para o final da aula, eu vou pegar... Não vou ler nenhuma crônica por inteiro, tá? Eu vou ler assim, a abertura para vocês verem e ficarem curiosos para fazerem a leitura. Quem mandou depois, fica o convite para o próximo número, porque como eu estou fechando a revista, amanhã eu vou ter que mandar todos os textos. Eu não... Opa, chegou, Marcelo. Oi, Marcela. Como de hoje para amanhã não vou ter tempo agora de ler as crônicas que eu recebi no finalzinho da tarde agora, para poder ainda mandar amanhã de manhã, tá bom? Mas fica aí o convite depois, se vocês quiserem. Bom, então vamos lá. Pode passar, Jorge. Bom, vou mostrar para vocês algumas sugestões de temas que as pessoas que me enviaram as crônicas primeiro mandaram. A Gorete, por exemplo, ela sugeriu a feira, o velho carro. Essa é ótima, né? Fazer uma crônica sobre carro velho sempre tem uma história engraçada para contar. O vizinho, a sala de espera, o quarto de hospital, a praia, a escola, a procissão, o leiteiro, o trânsito. A Leila Teles sugeriu falta de energia, isso também é bem legal. Soluço, ótimo, dá uma crônica cômica bem engraçadinha. Dor nas costas, esquecer a chave, ótimo para uma crônica. Varanda. Varanda é um lugar bem para cronista, fofoqueiro fica lá de olho no que está acontecendo. Suor. Banheiro público. Nossa, banheiro público com as coisas que aparecem escritas dentro dos banheiros públicos, está ótimo. Parque, caminhada, diário. Diário também é interessante. Pode passar, Jorge. A Luciana Arcanjo sugeriu banho quente, cheiro de café, cochilo na rede, brincadeira de criança, ouvir música no rádio. Isso é bem legal, fazer uma cama. Aulas remotas, olha, é bem, um tema bem atual. Dia chuvoso, faxina, cozinhar, cheiro de terra molhada. A Maria Luana Nunes sugeriu a perda de um objeto importante, esquecimento de algo relevante, o reencontro com algum parente ou amigo próximo, algum acontecimento cômico ou incomum presenciado pelo narrador, a compra de alguma coisa interessante ou importante para o narrador, o dia a dia no trabalho ou na escola, um sonho interessante, uma lembrança importante ou interessante, compras na feira ou no supermercado, um diálogo curioso entre conhecidos ou desconhecidos. Então, vocês mandaram temas muito legais para fazerem contas. Pode passar, já. A Nayane, o poder da fotografia, o isolamento, caminho de ida ao trabalho, os pássaros, a música que mais tocou. Isso também é bem legal. Águas do Rio, imagem no espelho, primavera de 2020, máscaras, meus pés e passos. O Alex, situações no ambiente de trabalho, na academia de ginástica, no trânsito, na feira livre, no supermercado, durante as aulas, nas redes sociais, com os filhos, lendo livros, com os amigos. Aí ele citou mais situações, né? Vários tipos de situações que podem gerar crônicas. Pode ir. Bom, esses temas que eu separei, que estão na apresentação, a minha proposta de atividade desse segundo encontro vai ser vocês escolherem um desses temas que estão aí nessa apresentação, tá? Eu não vou considerar tudo que vocês enviaram, porque senão aí
eu teria que refazer a apresentação para mandar, tá? Eu vou ler as sugestões e posso até compartilhar depois com vocês, mas para essa tarefa fica assim, tá? Vocês vão ver essas sugestões e uma delas, qualquer que vocês queiram, vocês produzam uma crônica e mandem para mim. Oi, Kelber. E mandem para mim do mesmo jeito que vocês fizeram com essa outra, ou não fizeram, né? Brincadeira, viu? Estou tirando onda. Tem que fazer com prazer. Bom, aí o que eu trouxe? Eu trouxe para vocês aquela crônica que eu li no finalzinho do outro encontro, que é o Pavão, do Rubem Braga, que eu quero fazer um breve comentário sobre a questão da crônica lírica. Porque eu acho que a crônica lírica talvez seja o tipo de crônica mais complexa assim, de se escrever, porque exige uma competência no trabalho com as figuras de linguagem, né? Uma maneira de escrever com estilo mais detalhado, mais apurado. Então, quero explorar um pouquinho isso com vocês. A crônica humorística acaba sendo a mais fácil, porque é muito narrativa, né? É uma crônica muito narrativa, e todo mundo sempre tem uma coisa engraçada que se passou para contar, né? Gente, eu vou pedir para vocês desligarem o microfone, tá? Por causa da gravação. Então, eu trouxe para vocês essa crônica, o Pavão, e vamos ver aí o recurso. Então, vamos lá. Pode passar, Jorge. Ela é bem curtinha, né? Como vocês viram. Sobre a crônica lírica e o recurso da descrição. Pode passar, Jorge. Eu vou mostrar para vocês o seguinte: a descrição ela pode ser diferente conforme o objeto que você está descrevendo. Se é uma descrição histórica, cronológica, topográfica, prosopográfica, que é o exterior dos seres ou personagens, ou conforme o modo. Pode ser uma descrição científica ou técnica, oratória, que é uma descrição que sustenta na eloquência, ou poética. Quando a gente fala em crônica lírica, a gente está falando num modo poético de descrever uma história, o tempo, o lugar, as pessoas, tá? Então é um investimento na linguagem poética que faz a crônica ser lírica. Pode passar, Jorge. Quais são os tipos de descrição? O primeiro tipo que a gente chama etopeia, que descreve o caráter moral de um indivíduo ou grupo. É para o espírito o que a prosopografia é para o corpo. Então, é descrever a personalidade de alguém, o modo como essa pessoa vê o mundo, sempre entendendo que numa crônica o narrador não pode ser onisciente. Se o narrador for onisciente, aí é ficção. Então, teve alguém que mandou para mim uma crônica que tinha onisciência, e eu sugeri que mudasse algumas coisas para que não ficasse parecendo ficção, tá? Então, quando você quer dizer que aquela pessoa sobre a qual você está falando alguma coisa pensou ou sentiu algo, você tem que dizer que imagino que ela sentiu isso, achei que ela estivesse sentindo aquilo, mas não pode dizer, nessa hora ela pensou. Você poderia dizer, nessa hora ela me disse que pensou. Aí sim, tá? A outra descrição é o retrato, que combina a etopeia com a prosopografia. É o perfil físico e moral. Então, é quando você faz uma descrição que engloba as duas coisas, né? A personalidade, o jeito da pessoa ser e também a sua parte física. Pode ir, Jorge. Depois, o caráter. O caráter é uma descrição de tipos. Não é propriamente a personalidade da pessoa, mas quando você tem uma determinada pessoa que se encaixa numa espécie de padrão que nós poderíamos dizer, né, até às vezes de forma pejorativa, o avarento, o operário, o inglês, aquela pessoa que se encaixa, né, num determinado tipo de padrão comportamental que permite, o que leva a gente a nomear a pessoa daquela maneira. Tá? Então, você pode escrever uma crônica cômica, por exemplo, sobre alguém que se encaixa perfeitamente no caráter do avarento, da pessoa avarenta. E você contar
né, as peripécias de uma pessoa que, para economizar, não mede limites. Isso gera muitas crônicas engraçadas. Inclusive, o próprio cronista pode ser um avarento, uma avarenta, e contar, né, como é que lida com isso no seu dia a dia. E a descrição que trabalha com paralelo ou compensação é uma descrição em que se confrontam indivíduos, grupos e coisas. Então, por exemplo, você poderia escrever uma crônica sobre as duas famílias que você tem, a família de origem materna e a família de origem paterna. Às vezes dá crônicas engraçadas ou trágicas também fazer isso, né? Comparar as famílias de um lado e de outro. Isso seria um paralelo, uma descrição em forma de paralelo. Pode passar, Jorge. Aí nós vamos ver, Bárbara, você fecharia seu microfone? Só para, se você quiser falar alguma coisa, não tem problema. Mas se não for falar, você fecha, porque aí não dá esse som, esse barulhinho. Bom, então vamos lá. É uma crônica curtíssima, então dá para a gente comentar rapidinho. O pavão. Eu considerei a glória de um pavão, ostentando o esplendor de suas cores. É um luxo imperial. Mas andei lendo livros e descobri que aquelas cores todas não existem na pena do pavão. Não há pigmentos. O que há são minúsculas bolhas d'água em que a luz se fragmenta como em um prisma. O pavão é um arco-íris de plumas. Pode ir, Jorge. Eu considerei que este é o máximo do grande artista, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. De água e luz, ele faz seu esplendor. Seu grande mistério é a simplicidade. Considerei, por fim, que assim é o amor. Oh, minha amada, de tudo que ele suscita, esplende, estremece e delira em mim, existem apenas meus olhos, recebendo a luz do teu olhar. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. Essa é a crônica. O pavão, pode passar, Jorge. Bom, e quais seriam então as características, né, dessa crônica? Falar em brevidade é desnecessário, porque nessa versão são apenas 3 parágrafos. A autoria é Rubem Braga, que é um discutível grande cronista da literatura brasileira, então você já lê como uma crônica literária, né? Pode passar. E aí a gente vai olhar diretamente para a questão do cotidiano. Observe, os 3 parágrafos têm início semelhante. Então, olha aí a questão da estrutura da crônica. Ó. E considerei, eu considerei, considerei por fim. Então, é uma estratégia na composição do texto. Esse recurso faz com que o leitor realize uma leitura ordenada por acontecimentos sucessivos. Ou seja, o narrador prende o leitor à continuidade da reflexão, estimulada pela observação de uma ave cuja beleza maravilha o ser humano. Né? Então, são 3 vezes o verbo considerei introduzido de forma diferente. Pode ir. Nesse sentido, o fato corriqueiro não é ver um pavão, porque o texto sequer cita em que dia ou circunstância houve esse contato visual, mas entrar em um processo de reflexão a partir da lembrança de algo, no caso, apreciar um pavão. Então, uma crônica, ela não precisa necessariamente partir de algo que você está vendo, mas ela pode partir de uma lembrança que você teve. E eu me lembrei, de repente me lembrei daqueles olhos verdes. E aí você vai fazer a crônica a partir do estímulo de uma lembrança, que é algo do cotidiano. Todo dia nós vivemos lembrando coisas, né, a partir de determinados estímulos que a gente tem, tá? Então, essa crônica parte, né, é uma reflexão, é uma crônica reflexiva, lírica, que parte de uma memória visual de um pavão. Pode ir, Jorge. Considerando que quem escreve é um cronista, podemos dizer que, em nível mesmo metalinguístico, o narrador nos apresenta seu processo de criação cotidiano, lembrar de algo, refletir sobre esse algo e associá-lo à vida humana, com seus valores, sentimentos, acontecimentos.
Por quê? Porque ele começa descrevendo um pavão, faz uma pesquisa sobre o pavão, descreve fisicamente, prosopografia, descreve fisicamente aquela ave, trazendo uma informação que ele obteve numa pesquisa. Depois que o cronista faz isso, ele já começa a refletir sobre a criação do artista. E no último parágrafo, ele vai fazer uma reflexão sobre o amor. Então, ele refletiu sobre o pavão e fez uma associação com a vida humana, no aspecto da criação, e aí obviamente, um traço de metalinguagem, e no final, no último parágrafo, ele associa a experiência humano-afetiva. Pode passar. Então, esse recurso do considerei 3 vezes repetido promove, além dessa sequência narrativa, um diálogo implícito com o leitor, já que convida o mesmo a acompanhar o raciocínio, traço típico também do gênero ensaístico. Você vê que ele está fazendo uma reflexão e esse considerei com os argumentos vai fazendo com que a gente entenda, né, o que foi que esse cronista viu. Embora o narrador não se dirija diretamente ao leitor, o texto apresenta um vocativo, ó minha amada, que aproxima mais uma vez narrador e leitor, já que confere ao primeiro um caráter humano vivo. A gente sente a voz do cronista bem presente nessa interjeição aí no meio da crônica. Assim, no que se refere à instância de enunciação ensaística, temos aí um exemplo válido da sensação que o ensaístico nos dá de estar o autor ali, em carne viva, conversando com ele. Então, gente, isso é muito importante. Por quê? Porque se vocês, quando vocês estiverem escrevendo uma crônica, verifiquem se vocês estão conseguindo, pelo menos nas crônicas que vocês estiverem tentando escrever como crônicas mesmo, porque o híbrido é legal e não tem problema nenhum, mas já que é um exercício de escrever crônica, observem se vocês não estão criando de uma maneira que se distancie muito da impressão de realidade, que pareça algo inventado. Tá? Pode passar. No que tange ao uso da linguagem coloquial, há nessa crônica uma gradação linguística interessante, que parece ter caráter didático. Ou seja, sem ser especificamente coloquial, a crônica oferece ao leitor uma compreensão gradual da metáfora que ali se constrói. O pavão é um arco-íris de plumas. Quando o narrador diz isso, a gente já entendeu a construção da metáfora, porque ele mostrou como é que essa sensação dos pigmentos e das cores, né, até falar no final, é um arco-íris de plumas. E as decorrentes metáforas que a partir dessa se instalam. O arco-íris é o luxo do grande artista, o amor gera um arco-íris. Então, a ideia do arco-íris do pavão se estende para a arte e se estende para o amor. Da mesma forma, o bom artista é um pavão e o ser que ama é um pavão. Então, ele permite que, no decorrer da leitura, a gente faça associação entre arco-íris e arte, arco-íris e amor, e o cronista, o pavão, e o artista com o pavão, e a pessoa que ama com o pavão. Então, aqui, crônica tão curtinha, mas com uma beleza de linguagem que permite a gente fazer todas essas associações. Pode passar, Jorge. Bom, partindo, pois, da linguagem referencial, uma vez que aponta os dados objetivos que o levaram a ver um pavão, um arco-íris de plumas, aí vem, andei lendo livros, descobri que aquelas cores todas não existem na pena, não há pigmentos, o que existem são minúsculas bolhas d'água, em que a luz se fragmenta como um prisma. Aí ele diz, o pavão é um arco-íris de plumas. Então, olha que recurso. Eu acho esse parágrafo maravilhoso para explicar, por exemplo, para um aluno o que é a metáfora. A metáfora, ela é resultado dessa reflexão anterior que fez com que a gente comparasse uma coisa a outra. Então, você só pode dizer que ele é um arco-íris de pluma porque você comparou o pavão com um arco-íris. Mas comparou a partir de quê? Nesse caso, da busca objetiva por explicações sobre as cores do pavão. Entenderam? Então, é muito bonito você ver como a metáfora ela pode ser explicada dentro de uma crônica.
Pode passar, Joyce. O narrador explicita, portanto, como chegou à comparação implícita que reside numa metáfora. Que a metáfora nada mais é que uma comparação implícita. Pode ir. Outra observação. É bastante importante perceber nessa crônica todo o processo de criação metafórica está desenhado sem que, todavia, o autor faça uso da símile como figura de linguagem, símile ou comparação. A gente não tem comparação, a gente tem metáfora o tempo todo. As comparações estão implícitas. Ele poderia, muito bem, ter concluído esse parágrafo com uma símile ou comparação afirmando, portanto, o pavão é como um arco-íris de plumas. Mas ele não faz isso. Ele já faz a metáfora, porque tudo que ele disse antes já é suficiente para a gente entender essa metáfora. Tá? Pode ir. Ele sim justifica a associação com o arco-íris por meio das justificativas já apontadas e, ao final, constrói a metáfora arco-íris de plumas, sem que seja necessário explicar o porquê do complemento de plumas. Né? Então, o pavão é um arco-íris de plumas, a gente entendeu plumas por conta do pavão. Né? Pode ir. Em seguida, o autor expande a metáfora, associando a simplicidade da beleza do pavão ao que considera um valor importante agregado à concepção e à realização das belas obras de arte, atingir o máximo de matizes com o mínimo de elementos. Então, olha que inteligência desse cronista, né? Ele faz essa reflexão sobre o pavão, cria uma metáfora e depois imediatamente ele associa, poxa, a arte, a bela arte, a arte mais bonita é exatamente essa que consegue o maior efeito com o mínimo de elementos, porque sabe aproveitar o potencial de beleza e de criação que existe em cada elemento. Isso é uma filosofia estética, na verdade. Quer dizer, ele está expressando aí um valor filosófico sobre a arte. A arte mais bela é a que consegue melhores efeitos com poucos elementos. Pode passar. É novamente uma explicação de natureza objetiva ou referencial, que permite que o leitor perceba a metáfora. De água e luz, ele faz seu esplendor. E a outra, implícita e dela decorrente. O bom artista é um pavão, já que em De água e luz ele faz seu esplendor, o narrador não se refere ao pavão, mas ao artista. Né? De água e luz ele faz seu esplendor, ele não está mais falando do pavão, agora ele está falando do artista, não é isso? Então, a gente pode implicitamente entender que o artista também é um pavão, porque ele consegue, com o mínimo de elementos, o máximo de efeito. Né? Água, luz e esplendor eram, inicialmente, portanto, semas pertencentes ao pavão, mas, por uma associação comparativa de ideias, passaram a se agregar também ao sema ou ao sentido da palavra artista. Pode ir, Jorge. A última metáfora, seguindo os mesmos princípios de água, luz, simplicidade e beleza, transferirá ao amor a propriedade de também ser um esplendor. Ele me cobre de glórias e me faz magnífico. Contudo, aqui não serão mais as minúsculas bolhas de água gerando um prisma multicor, nem uso de um mínimo de elementos alcançando o máximo de matizes, que gerarão a beleza esplêndida, nascida da simplicidade, pois o processo não é mais o físico nem o artístico, mas o amoroso. Pode passar. Eu vou explicar isso melhor. Assim, as minúsculas bolhas d'água e o mínimo de elementos são agora apenas olhos recebendo a luz do olhar do ser amado. Então, se o pavão, né, de água e luz faz o esplendor e o artista de água e luz, metaforicamente, né, com o mínimo de elementos, faz a sua grande arte, o amor se faz esplêndido quando a gente recebe a luz dos olhos da pessoa amada. Nesse sentido, também o eu narrador se torna um pavão. Então, olha que bonito. Né? O amor, quando é alimentado com esses elementos, e no caso, o olhar do ser amado, faz de nós que amamos seres bonitos, esplêndidos, esplendorosos,
como um pavão. Então, é um processo gradativo de identificação do eu com o outro, o pavão com o artista, depois o pavão e o artista com o eu lírico, ou, desculpa, com o eu narrador, que é o ser que ama. Pode ir. Claro está, por seu caráter metafórico, pelo recurso sinestésico, visual, pela subjetividade amorosa e pelo jogo constante de palavras, o pavão aproxima-se bastante da poesia. O texto, contudo, não perde sua feição de crônica, porque a base do tom poético reside justamente naquilo que faz uma crônica ser o que é: a brevidade, o diálogo com o leitor, a percepção do cotidiano, a linguagem simples, que promove uma leitura igualmente simples, ainda que complexa nas reflexões que pode gerar em seguida no leitor. Então, é uma crônica curtíssima, muito lírica, porque tem muitas associações poéticas possíveis de se tirar dali, né? Mas que não deixa de ser uma crônica. Mas a gente vai chamar de crônica lírica, por conta dessas propriedades. Pode passar, já. Observo também que o caráter didático da crônica tem grande importância, porque não fosse a explanação direta das analogias feitas, teríamos a imagem metafórica do pavão comprometida por um valor figurativo já instalado em nossa sociedade, porque o pavão já tem um valor simbólico mais ou menos corriqueiro, né? O pavão é um exibicionista. Então, se o narrador não tivesse mostrado o modo como ele estava vendo o pavão, nós poderíamos pensar que era uma crônica, pelo título, né? Que falaria de alguém que gosta de se exibir, que gosta de aparecer. Mas em nenhum minuto a gente pensa nisso nessa crônica, porque ele foi construindo o sentido para mostrar para a gente o que é que ele está vendo no pavão, que nesse caso é a beleza, é a cor, é a arte, né? Então existe uma metalinguagem implícita no modo como ele construiu o texto. Pode ir, Jorge. Então, basta pensar que sem as explicações do narrador, dizer, ainda que implicitamente, que o artista é um pavão ou que o amante é um pavão, nos levaria a vê-los meramente como exibicionistas. Valor sêmico relacionado a pavão e muito explorado na construção de metáforas. Aquilo que eu coloquei ainda há pouco. Pode ir, Jorge. O que o autor quis destacar no pavão não foi nem de longe o seu exibicionismo, mas a sua capacidade, que é natural, né, a capacidade natural que ele possui de ser esplêndido, fazendo uso de poucos elementos. Pode ir. Em relação a essa crônica, cabe ressaltar que há ainda duas leituras implícitas possíveis, fora outras, né, que podem brotar aí de outras interpretações. A primeira resulta de uma aproximação entre artista e arte, e amante e amor, fruto de um processo de gradação sugerido pela própria ordem dos considerei no texto. Então, uma relação entre artista e arte, amante e amor. Pode passar, já. Seguindo a gradação desse raciocínio, podemos inferir que se o bom artista é um pavão, e o amante também o é, porque ambos realizam o fenômeno de alcançar o esplendor, arte e amor. Tem um errinho aí. Com apenas um mínimo de elementos, poucas cores e luz, e a luz do olhar da amada, o amante é também um artista, cuja arte final é o amor. Então, de algum modo, se o pavão se torna esplêndido com poucos elementos, se o artista faz uma bela arte com poucos elementos, e o amante faz o amor ser esplêndido apenas com o olhar da amada, o amante também é um artista, porque ele é capaz de criar essa sensação esplêndida de amar. E isso está muito presente, e trazendo para uma dimensão de cotidiano, está muito presente na forma como nós administramos o amor. Porque nós temos o potencial para fazermos das nossas relações afetivas verdadeiras obras de arte. Claro que ninguém sai criando arte o tempo inteiro, mas muitas coisas delicadas que a gente pode fazer em relação à pessoa que a gente ama no dia a dia podem fazer do nosso amor uma experiência espetacular. Eu, na minha experiência amorosa pessoal, eu e Ítalo fazemos muito esse exercício, que é criar rotinas curiosas. Nós criamos um breve,
imitando a personagem Carolina e Augusto da Moreninha. Então nós fizemos, cada um fez o seu breve, aí nós fizemos uma cerimônia para costurar os breves e guardar os breves. Ah, vamos fazer um breve para a gente lembrar daquele romance lá. Então, por que a gente inventa essas coisas? Para criar rotinas e criar coisas simples, mas que na sua simplicidade são grandiosas. Por quê? Porque elas têm um investimento criativo, afetivo, que torna essa experiência diferente, dessa experiência corriqueira, banalizada do amor, cercado de materialismo, de preocupações com presentes e com coisas de dinheiro, né, e coisas materiais. Então, por exemplo, eu estou dando exemplos meus pessoais para vocês entenderem o que é que essa crônica faz a gente pensar, né? O investimento que a gente pode dar na nossa vida pessoal, e não só na nossa relação amorosa, afetiva, erótica, na nossa relação com nossos filhos, com nossos pais, com nossos amigos, né? Pequenos detalhes que não são os detalhes, e eu não estou aqui desprezando, pelo amor de Deus, não é isso, eu não estou desprezando os carinhos que a gente faz nas redes virtuais, compartilhando um memezinho, um bonequinho bonitinho, não é isso. Eu estou falando que quando a gente recebe algo que foi feito para a gente, é diferente. É completamente diferente. Então, por exemplo, se eu quero mandar para minha amiga linda, amada, querida Raquel Lima uma coisa especial, eu não mando um meme. Eu pego, de repente, eu faço uma montagem, pego uma foto dela comigo lá, que a gente tirou lá no Rio Grande do Norte, aí faço uma montagenzinha, escrevo uma coisinha, mando para ela. Eu vou poder fazer isso toda hora? Não. A gente tem uma vida muito corrida. Mas eu tenho certeza que se eu fizer uma coisinha assim, ela vai ficar emocionada. E ela ao contrário, ela até faz bastante isso comigo. Então, acho que quando a gente cuida dos amigos dessa maneira, a amizade ganha isso que essa crônica traz. Esse esplendor, essa coisa esplêndida, né? E que, na verdade, é às vezes tão pequena. É um detalhezinho de nada que pode fazer com que a vida fique mais rica, né? Pode passar, Jorge. A segunda interpretação, né, nos leva a associar às reflexões sobre simplicidade e beleza o próprio ofício do cronista, que, trabalhando com minúsculas bolhas d'água ou mínimos elementos, que são os fatos corriqueiros de que se compõe nosso cotidiano, lança a luz sobre a vida e alcança o esplendor de um texto rico. Assim, também o cronista pode ser um pavão. Porque não é possível a gente fazer essa leitura também, no final das contas? Se o cronista, com uma coisinha do cotidiano, como vocês, quem deu a sugestão aqui de temas, né? Uma coisinha, esquecer a chave, né? Olha como você esquecer a chave de casa pode gerar uma crônica que vai tocar o coração de todas as pessoas esquecidas, que vivem ficando enlouquecidas porque esquecem sempre a chave em um lugar. Então, uma crônica bonita, interessante, curiosa sobre isso, pode fazer com que a gente até desconstrua essa visão tão negativa que às vezes a gente tem, né, de nós mesmos por causa do nosso esquecimento, dos nossos pequeninos defeitos, né? Pode passar, por favor, Jorge. Então, pavão, amar, criar, arte, artista, acabam sendo palavras que estão todas no mesmo campo semântico, né? Então, o amor à arte, o amor à vida, o amor ao outro, que cria um processo, né? Gera um processo criativo e rico, né? Um arco-íris, uma experiência colorida. Pode passar, Jorge. Bom, aí na segunda parte da oficina, eu trouxe para vocês alguns inícios de crônicas. Eu estou usando como exemplo crônicas minhas, porque como eu quero explicar esse início de crônica, eu acho que é melhor eu explicar a partir da minha experiência criando mesmo uma crônica. Então, por que é importante a gente pensar nisso especificamente? Como a crônica é um texto curto, quando a gente vai escrever, é bem legal começar já a escrever arquitetando o que a gente quer fazer, o efeito que a gente quer provocar. Eu sei que para quem não escreve crônica sempre, isso é um exercício, tem que forçar um pouquinho a barra. Mas depois, como eu disse, isso vai se tornando mais natural. Eu acredito que ninguém aqui vai pensar que o Rubem Braga escreveu o pavão e ele usou o verbo considerar 3 vezes sem pensar que estava fazendo isso, né?
É óbvio que ele usou essa estrutura de começar cada parágrafo do mesmo jeito, né? Então, por exemplo, isso é um exercício que vocês podem fazer. Vou tentar escrever uma crônica usando esse recurso. Todo parágrafo eu vou começar usando o mesmo verbo de formas diferentes para dar uma amarração do que eu... Então, é possível, tá? Então, vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos para vocês. Pode passar, Jorge. Nesse primeiro exemplo, é uma crônica que eu escrevi que se chama A Cabeleira do Anjo. Então, o primeiro parágrafo diz assim: um anjo desceu à terra. Não, um anjo vive na terra e com sua cabeleira branca, suavemente repousada na fronte delicada e cheia de histórias, ilumina os dias de quem se predispõe a percebê-la. Percebê-la? Sim, o anjo é ela. Então, observe o título. Né? Isso eu estou aqui falando, por exemplo, a Priscila me disse que não gosta de usar título. Eu fiz o convite para ela publicar lá na Barbante e pedi para ela um título. E você não precisa colocar título, tá? Pode ser sem título. Mas eu acho que o título, numa crônica que é um texto curto, é um recurso interessante. Muitos que me mandaram colocaram uma vela de aniversário, que era o tema, né, que eu pedi. Mas olha como a gente pode usar o título para provocar um efeito. O que eu fiz nesse caso? A Cabeleira do Anjo é um título metafórico, né? Porque se é uma crônica que fala sobre alguma coisa da realidade, a gente, ou então é o cabelo de uma escultura de um anjo, ou eu estou me referindo a alguém tratando essa pessoa metaforicamente. Né? E na abertura, o que eu faço? Eu faço uma descrição. Um anjo que vive na terra, com sua cabeleira branca, mas é uma descrição que tem um certo suspense, porque eu não estou dizendo exatamente quem é, não estou dizendo o nome, não estou trazendo contextos. Então, qual é a função dessa abertura? É criar dar uma descrição, mas criar um certo suspense, que é para as pessoas terem curiosidade de continuar a leitura. Então, isso é um efeito que a gente pode usar numa crônica. Sem esquecer que sempre que você usar esse recurso, você tem que esclarecer o suspense, né? Porque você não está fazendo uma narrativa fantástica, não é um conto do absurdo, você está escrevendo uma crônica, né? Então, se você começa com o suspense, você vai aos pouquinhos desvendando, né? Mostrando do que é que você está falando, ou pelo menos você dá muitas pistas para que a pessoa chegue ao final da crônica e tenha, vamos dizer assim, respostas possíveis, se você não quiser dar a resposta no seu texto. Era, Daniela, para enviar, mas depois você envia para mim, tá bom? Não tem problema não. Passa o próximo, por favor, Jorge. Gente, se alguém quiser comentar, também pode ligar o microfone, tá bom? Você falou, eu só consigo escrever algo depois de selecionar o título. Sim, mas às vezes a gente muda o título, entendeu, Luciana? Você começa com o título e depois que você acaba a crônica, você olha e fala assim, não, acho que eu vou botar um título mais legal, né? Então, esse, por exemplo, há 5 dias do casório, vírgula, Ítalo, vírgula, mãos de fuxico. E a crônica começa, ai, amor, acho que não consigo terminar os fuxicos, não. Faltam 40 ainda. Fazer fuxico, prender a medalhinha, prender as fitinhas, fazer o acabamento atrás, colocar o alfinete, não vou conseguir. Então, observe, é uma crônica que começa com um discurso direto. Você pode começar uma crônica assim, trazendo a fala de alguém, né? E o título? O título, ele tem um componente que é contextual, há 5 dias do casório, então está falando dos dias que antecedem o casamento, e Ítalo Mãos de Fuxico lembra Eduardo Mãos de Tesoura. Né? Então, é a ideia assim que essas mãos estão fazendo alguma coisa diferente. Né? Então, essa crônica eu escrevi porque o Ítalo fez os fuxicos que nós usamos na lembrancinha do nosso casamento, que foi um cordel. Nós escrevemos um folheto de cordel contando a nossa história, colocamos num saquinho, desse tipo de saquinho de pão, botamos um pregadorzinho com lacinho e afixamos um fuxico com a medalhinha de Nossa Senhora das Graças, e nós que fizemos o fuxico. Só que como foram 100 folhetos de cordel, e eu não aguentava mais, eu falei, então você tem que me ajudar. E ele ficou lá, me ajudou e fez o fuxico. Isso acabou sendo muito legal, né? Nós ficamos ali costurando o fuxico, 5 dias para o casamento, e a gente ainda fazendo as lembrancinhas. Tá? Mas é uma forma de você começar, dar um título que sugira algum filme, alguma coisa assim, né?
e começa com um discurso direto. Pode, tá? É uma forma. Ô, Cristina. Pode ir, já. Cristina. Oi, fala. Fala, o título da minha crônica, que eu ainda vou mandar para você, é 50 anos em 5. Que foi a frase do Juscelino, né? Foi a frase do Juscelino, né? Só que não tem nada a ver com o Juscelino. Então, muito legal, é isso aí, exatamente. A vela que ninguém achou, né? A vela zero. Legal. Legal, Suene, muito bem. Tá sem áudio, Marcelo? Tenta entrar, sei lá, sair, entrar de novo. Deve ser com você, porque acho que a maioria, acho que tá todo mundo escutando direitinho. Ih, meu Deus, então... vê você, Marcelo. Então, vamos lá, pode passar a próxima, Jorge. Bom, essa crônica, 111 tiros. Foi o que a Polícia Militar do Rio de Janeiro gastou para assassinar Wesley, Wilton, Clayton, Carlos Eduardo e Roberto. Uma brutalidade, uma coisa tão bestial que para engolir uma notícia assim é preciso ter estômago de aço. Então, olha como essa crônica, eu começo com um título que, na verdade, abre a crônica. Então, é uma outra forma da gente escrever crônica, é legal. O título pode ser a primeira afirmação, o primeiro componente do texto. Tá? Então, 111 tiros foi o que a polícia... Né? Então, o título é o sujeito da oração que vem e que abre, né, a crônica. Então, é um título que abre a crônica, que estaria inserido no próprio texto, e é uma introdução expositiva, porque eu estou expondo uma situação no contexto da realidade do Rio de Janeiro, que saiu nos jornais, né? E ao mesmo tempo é argumentativa, porque eu já venho com um ponto de vista, né? Para engolir uma notícia assim, é preciso ter estômago de aço. Então, é um tipo de crônica diferente daquela outra, porque é uma crônica que vai fazer um comentário crítico, uma reflexão, né, crítica, filosófica, política, sobre um fato social. Então, claro que numa crônica dessa não cabe uma crônica lírica, né? Se é para falar da brutalidade, do horror que isso gera, você não vai dizer meu coração sangra. Não, porque você vai tirar a brutalidade da coisa, né? Então, quando a gente quer usar a brutalidade, precisa falar disso de forma muito explícita, a gente acaba não usando, não suavizando a linguagem. Ainda que a gente possa ter metáfora, não quer dizer que não tenha metáfora, tá? Mas tem que ter um certo cuidado, que às vezes você quer causar um efeito e não consegue, porque a linguagem que você usou não é uma linguagem que causa efeito. Então, se você quer causar efeito, tem que ser meio que cortando as coisas, sabe? Mais duramente. Pode ir, Jorge. O Denilson falou, o pavão era misterioso, eu até conhecia. Legal. Essa crônica do pavão eu acho incrível. Então, vamos lá. A outra crônica. A divertida arte de casar. Tenho certeza de que mesmo Ítalo de Melo Ramalho e eu tivéssemos condições financeiras para bancar um casamentão cheio de luxo e beleza convencional, optaríamos por não fazê-lo. Por uma razão muito clara, nós somos simples demais e gostamos mesmo de nos divertirmos com coisas que nada têm de sofisticadas. Mas como também somos apaixonados por arte e cultura, não poderíamos dispensar nessa simplicidade a presença da criatividade. Então, olha como já é uma crônica completamente diferente. A divertida arte de casar é um título descritivo argumentativo, porque você está dizendo que a arte de casar é divertida, mas ao mesmo tempo fica implícita aí que você vai vir com argumentos para mostrar como é que casar pode ser uma arte divertida, né? Que é o que a crônica está fazendo, mas na sua sequência, né? Esse primeiro parágrafo introduz um contexto, que é um contexto mesmo de casamento, de pessoas, a primeira pessoa, eu, né? E os argumentos iniciais, porque o nosso casamento não foi um casamento convencional. Claro que, primeiro, mesmo que nós tivéssemos dinheiro, então nós não tínhamos para fazer um casamento de luxo, mas mesmo que tivéssemos, não faríamos porque não é muito da nossa natureza, né? Sem, pelo amor de Deus, também criticar, não é isso, é o nosso jeito de ser, cada um tem o seu jeito de ser, né? Obviamente que há determinadas coisas que
esteticamente, por exemplo, numa fotografia, num vídeo, as coisas muito simples, quando você vai fazer uma fotografia, um filme, elas ficam simples, né? Porque é a natureza daquilo que você fez. Então, se você quer ter um efeito cinematográfico com luz e cor e tal, você tem que ter uma equipe de filmagem, você tem que ter fotógrafos profissionais, né? Senão, o que você vai ter vai ser uma coisa realmente simples. Então, essa crônica é sobre isso. Então, eu estou mostrando para vocês diferentes inícios de crônica com propostas bem diferentes para vocês perceberem que a crônica é um texto muito rico, dá para a gente criar crônicas muito diferentes. Às vezes as pessoas têm uma ideia que a crônica é mais ou menos a mesma coisa, falar de alguma coisa corriqueira que aconteceu, e não ousa fazer da crônica um texto artístico, né? Então é nesse sentido que eu estou querendo chamar a atenção de vocês. Pode passar, Jorge. Bom, a menina do avião. Voava de Paris a Lisboa, deixando os pensamentos correrem soltos como as nuvens que se ofereciam à contemplação serena do meu corpo relaxado, mas um tanto cansado das últimas tarefas acadêmicas. Sempre que estou longe de casa, surge aquele compromisso explícito com as divagações sobre o sentido da vida, os pertencimentos, as diferenças, as relações humanas. E o avião amplia esse compromisso, pois nossa fragilidade na situação de voar com asas alheias deixa bem claro que só temos o pensar como um resquício de nossa humanidade. Assim ia eu, refém que estava da vontade absoluta do pássaro metálico gigante, e ainda nestes tempos tão tecnológicos impressionantes. Então, olha só, o título indica o centramento em alguma pessoa, a menina do avião. Mas na introdução eu não estou me referindo ainda a essa menina que está no título da crônica. Então, você pode também ter um título que sugere o que você vai falar, mas na introdução você não se referir a isso. Então, você cria uma expectativa. Peraí, quando é que vai chegar essa menina? Né? Então, como é que esse texto é introduzido? Com um contexto, né, de viagem de avião, subjetividade, é uma crônica em que eu estou de forma subjetiva falando sobre a oportunidade que uma viagem de avião longa nos oferece, né? Longa ou curta, de pensar, porque ali dentro nós não podemos fazer nada além disso, ou então comer a refeição horrorosa que serve dentro de um avião. Então é um momento maravilhoso para se pensar. E é isso que eu estou colocando, sem vínculo direto com o título. Se vocês optarem por uma crônica assim, só tem que ter cuidado, porque como a crônica é um texto curto, às vezes você pode passar 4 parágrafos falando de algo que não é o assunto da crônica, e o assunto da crônica fica só no último, né? Então a gente também não pode ser muito prolixo num texto assim. Pode passar, Jorge. Agora, olha esse. As palavras e os currais do povo. Manchetes. Palavras com poder maiúsculo de penetrar retinas e pensamentos, quando olhos e mentes desavisados matam sua sede na precariedade do óbvio. Textos que manipulam a multidão, expostos em bancas e nas redes, forjados em letras garrafais e imagens apelativas. Então, esse é um início da minha crônica, intitulada As Palavras e os Currais do Povo. Então, olhem como é outro tipo de crônica. O título indica um ponto de vista que vai ser defendido, está claro, as palavras e os currais do povo. Então, o poder que a palavra tem de, vamos dizer assim, influenciar um comportamento maquínico, a falta de reflexão sobre as coisas, né? Enfim, manipular a massa. E a introdução ela é descritiva, é aquilo que eu falei lá da crônica do Pavão, né? Ela é bem descritiva, manchetes, palavras com poder maiúsculo de penetrar retinas e pensamento, quando olhos e mentes desavisados matam sua sede na precariedade do óbvio. O que eu usei aí? Figura de linguagem, personificação. Tá? Então, estou usando, personifiquei manchete. E personifiquei olhos e mentes também. Né? Professora. Fala, Luciana. Desculpe interromper. Professora, uma questão. Agora, com essa crônica, eu lembrei que nos manuais, principalmente nos livros didáticos, uma das características da crônica que eles colocam é que
tem que ter uma crítica, implícita ou explícita. Aí a senhora tá dando outro panorama, né? Aí eu queria que a senhora falasse um pouco disso. Realmente é necessário? Ou pode ser uma reflexão ao invés de uma crítica? Não, isso daí está completamente errado. Porque uma crônica ela pode ser só meramente descritiva, para descrever uma coisa bela, para trazer uma imagem. É que há uma fronteira muito curta entre artigo de opinião e crônica. O que os manuais fazem? Eles já querem trabalhar a crônica levando os alunos para o artigo de opinião, porque lá no final tem um Enem. E aí os alunos precisam estar, entre aspas, treinados para fazer texto dissertativo argumentativo. Então, o que você faz? Em lugar de você explorar a crônica como um texto criativo, um texto que você pode explorar a partir dele vários aspectos da linguagem e da representação da realidade, você já parte para o recorte da crítica. O texto que tem que ter crítica e opinião é o artigo de opinião. A crônica, não. A crônica pode ser como o pavão que a gente leu. Tá? Então, não se guie muito por esses manuais, não, porque o manual ele já está impregnado de uma filosofia, que eu não chamaria de filosofia da educação, mas uma filosofia de deseducação, porque não promove a liberdade criativa. Cria um protótipo, sabe? E, na verdade, há tantas crônicas diferentes, tem tantos... Olha, estou mostrando para vocês crônicas minhas, tá? E não estou dizendo que as minhas crônicas são as mais maravilhosas do mundo. Deus me livre, não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou querendo mostrar para vocês é como eu escrevi coisas tão diferentes, abrindo e intitulando de formas tão diferentes, né? Então, eu imagino que o aluno que se realiza é aquele que consegue alcançar isso. E não aquele que faz uma crônica padrão, que a partir daquela crônica faz todas iguais. Que é mais ou menos o que, às vezes, o treinamento para o Enem acaba gerando. Você cria uma fórmula, né? Então, para escrever uma boa redação para o Enem, você tem que ter esse ingrediente, esse. No final, você diz, a escola deve fazer isso, o governo deve fazer aquilo, as famílias devem fazer aquilo, e pronto, sua redação está perfeita. A gente está falando de crônica literária, né? Então, a gente está falando de crônica como criação literária. E por isso eu acho que um professor que vai trabalhar crônica, ele deve justamente investir nos diferentes tipos de crônica. Vamos escrever uma crônica cômica, lembrando algo engraçado que aconteceu? Vamos fazer uma crônica lírica, descrevendo com emoção algum aspecto, sei lá, da sua vida, da sua realidade, ou algum objeto, a primeira boneca que você ganhou quando era bebê, ou o primeiro livro que está lá, sei lá, né? Vamos agora fazer uma crônica filosófica, refletindo sobre a vida, sobre as relações humanas. Vamos fazer uma crônica sociocrítica, sociopolítica? Vamos, entenderam? Então, Luciana, não deixa só o manual te guiar, não. Tenta ir um pouco além dele. Claro que a gente tem que cumprir, né, um programa, um currículo, mas nós não podemos perder essa oportunidade de deixar as crianças, os adolescentes e os jovens extravasarem a sua sensibilidade, né, e trabalharem também a sua sensibilidade. Pode passar. Cristina, Fala. Posso botar um pouquinho de lenha na fogueira? Pode, claro. Então, é porque é o seguinte, eu não sei se você é acostumada a ler o Estadão, o Estado de São Paulo, que tem lá, né, é porque agora, eu não estou lembrada se o título tá colunas ou crônicas, eu não sei, mas é onde o Inácio de Loyola Brandão escreve, é onde o Veríssimo escreve. E eu percebo, por exemplo, o Inácio de Loyola, ele é muito mais da pegada do humor, né? As histórias que ele conta de Araraquara, a cidade dele e tal, ele tem vários causos, tudo muito engraçado. Já Veríssimo não deixa de ter a sua pegada de humor também, mas eu percebo que, às vezes, ele tende a ter um tom crítico nos textos dele, tá? E aí, eu não sei se é porque não tem esse nome crônica, e talvez seja colunas, eu realmente não me recordo, e que ali possa meio que embaralhar as coisas, né? Tipo, ter crônicas exatamente, mas ter também um artigo, ou uma crônica camuflada de artigo, não sei.
O que você acha disso? Suiane, é porque aí a gente entra nessa categoria que eu falei do híbrido, entendeu? Você tem umas crônicas híbridas, que elas dialogam, por exemplo, com a ficção, que dialogam com artigo de opinião, que dialogam com um poema. Quando quando você consegue distinguir bem que há uma predominância muito forte, você pode até chamar de artigo de opinião mesmo. Ainda que esteja numa seção chamada crônica, tem muitos cronistas que naquele momento acontece alguma coisa social e tudo, e que é mais um artigo de opinião. Não tem problema chamar de crônica. O que eu estou falando é que, em termos didáticos, se a gente quer aprender a escrever crônica, é bom no início a gente buscar conhecer os tipos, escrever, fazer um exercício, e depois a gente libera, tá? Mas o que me preocupa é essa condução da crônica pelo artigo de opinião que a gente vê na escola, e que a gente sabe que é para preparar para Enem, para redação dissertativa argumentativa, entendeu? Então, acho que é por isso, assim, que... Eu vou dar, esse outro exemplo que eu vou dar vai trazer mais um componente. Pode passar, Jorge. Bom, essa crônica, essa aí é uma crônica inteira, tá? Crônica Relâmpago. Então, Crônica Relâmpago é um título metalinguístico, porque eu coloquei crônica lá no título, né? Então, vamos lá. Estou encolhida embaixo da cama, enquanto lá fora a tempestade despeja sua ira molhada sobre a face da terra, que, sôfrega e revolvida, abre-se em veios e esparge as águas lágrimas na superfície de seu corpo violado. Acendo a lanterna e ilumino a promessa do texto. Ali, embaixo da cama, palavras farciam tempestades, fundarão veios, violarão a plenitude imaculada do papel. Súbito, um raio atravessa a fogosa costada negra da noite e divide o infinito em antes e depois da explosão. Sincrônicas e ritmadas, curvas insinuantes de letras que se amarram, atravessam fogosas a costada branca da folha. A crônica irrompe definitiva e coloca o medo embaixo da cama, comigo. Então, tá vendo isso aqui? Isso aqui é uma crônica lírica, né? Que eu estou fazendo, estabelecendo uma comparação entre a tempestade acontecendo e o medo que ela traz e a experiência de escrever como uma tempestade. Então, a terra que está, né, recebendo os raios e a chuva e tal, é o papel em branco recebendo a escrita, né? Só que o medo do cronista da tempestade é o mesmo medo do cronista de criar, de escrever. Então, o que tem essa crônica aí de opinativa, de crítica? Nada. É uma crônica lírica e metalinguística, né, que está falando sobre a escrita de uma crônica, fazendo esse paralelo. Então, a introdução é contextual, porque está trazendo uma experiência cotidiana. Pô, você se esconder embaixo da cama, que a tempestade lá fora está tão danada que, nossa, estou com medo, deixa eu me esconder. E, ao mesmo tempo, é metafórica, porque você percebe que aquilo tudo está sendo levado para uma experiência de metalinguagem. Então, por isso a crônica relâmpago. Tá? Então, né, nesse sentido, eu acho que eu mostrei para vocês várias formas diferentes de se começar uma crônica. E, assim, para quem gostar do exercício de fazer crônica, para quem achar que, puxa, até que é legal fazer isso, é essa experiência de começar de forma diferente, pensar em títulos diferentes, de trazer... Você, por exemplo, Suene, que ama o cinema e vive o cinema, você podia escolher, por exemplo, 5 títulos de filmes que você adore para serem os títulos de 5 crônicas, que não vão falar sobre esses filmes, não necessariamente. Você pode até partir de algum referente para falar, sabe? Então, a gente pode criar coisas, sabe? Por exemplo, você tem roupas, né, no seu guarda-roupa. Então, você pode escrever uma crônica que tenha como título Camiseta Amarela, depois a outra crônica, Calça jeans rasgada, a outra, Vestido Florido, e, de repente, a calcinha vermelha. E escrever 4 crônicas, partindo dessa imagem das roupas, das peças de roupa, para falar sobre coisas que você vive e que tem a ver com esse repertório trazido por essas peças de roupa. Então, a crônica pode e deve ser criativa.
Mas isso não é uma coisa assim que a gente ensina. Isso vem da leitura. A gente tem que ler crônicas boas, ler crônicas diversificadas de vários autores e autores, sabe? Pode passar, Jorge. E essa crônica aí que se chama Mãe Maria. Há muitos anos sou devota de Nossa Senhora das Graças e tive muitos momentos realmente mágicos em relação à presença dela em minha vida. Vou falar sobre 4 deles, embora haja outros. Então, o que eu fiz? Um título que indica o tema da crônica, vou falar sobre Nossa Senhora, e uma introdução que antecipa a estrutura da minha crônica. Vou falar sobre 4 deles. Então, quem vai ler a crônica já espera que eu vá falar em 4 episódios que se passaram comigo e que guardam relação com Nossa Senhora das Graças. Então, você também pode fazer uma crônica didática, didaticamente organizada. Se você achar que a temática que você vai trabalhar é interessante que você organize assim, para que a leitura seja feita no ritmo que você quer. Então, você pode organizar de forma objetiva, assim como eu organizei essa daí. Pode passar, João. E essa crônica aí eu já escrevi há muitos anos. E é uma crônica real. E foi uma experiência real. Meu King Kong predileto ou A Olhos Sob as Telhas. Olha o que eu fiz. Um título duplo que gera curiosidade. Você faz um título que são coisas completamente diferentes. O que isso aí quer dizer? Né? Então, o primeiro parágrafo. Meu King Kong predileto nasceu por volta dos anos 80, num final de tarde, na Tijuca. É, pois, um King Kong carioquíssimo. E, como tal, não poderia deixar de ser uma mistura de graça com irreverência e muita ironia. Cultivo-o na memória como uma lição preciosa. E, embora saiba que, revelando-o, entrego-me ao cadafalso, eis sua história. Então, a minha introdução é uma apresentação, é uma introdução para a história, mas cuja linguagem antecipa o caráter cômico. E quando eu falo, é um King Kong, né? É exatamente, o que eu estou querendo falar com King Kong? É o pagar mico, né? Pagar mico é quando você faz uma coisa assim, você comete uma gafe, né? Você faz uma coisa desastrada. Então, pagar um King Kong é um mico gigantesco, né? Então, eu crio com esse meu King Kong predileto, ou A Olhos Sob as Telhas, é para contar, e aí eu vou contar, já que vocês ficaram curiosos, eu vou contar. Eu tive uma aula na faculdade de arquitetura, eu fiz arquitetura 2 anos e pouco, lá na UFRJ, e eu pegava um ônibus que eu ia da Tijuca para o Fundão, para a Ilha do Fundão, e de volta, né? E aí eu tive uma aula maravilhosa sobre telhados, todos os tipos de telhados e de telhas, e de cores e de formatos que existem. E quando a gente tem uma aula sobre telhados, é que a gente se dá conta de que nunca observou telhado de lugar nenhum. Assim, raramente você prestou atenção nisso. Então eu voltei na viagem, né, no primeiro banco do ônibus, voltei olhando para os telhados do Rio de Janeiro, falando, gente, olha isso aqui, aquela ali, aquela. Eu falei assim, meu Deus, eu nunca tinha percebido os telhados do Rio de Janeiro. Enfim, aqui tal. De repente o ônibus parou, e quando o ônibus parou, eu olhei para o lado, o motorista do ônibus olhou para mim com aquela cara assim, safada, sabe? Aí eu olhei para ele, dei aquele olhar de desprezo, virei assim para o lado, dando uma esnobada nele, com raiva do modo como ele estava me olhando. Quando eu olhei para o lado, eu estava no ponto final. Ele estava olhando para mim, que o ônibus tinha chegado ao ponto final, e eu não me dei conta, porque eu estava tão desligada, olhando para as telhas da cidade. E a vergonha que eu fiquei? Porque eu dei aquela esnobada no homem, coitado, né? Dizendo assim, você é um motorista de ônibus, não pode me paquerar, sabe? Aquela coisa que a gente tem, preconceituosa e tal. E até porque ninguém também tem que ficar paquerando a gente dessa maneira, né? Se a gente não quer. Mas eu dei aquela esnobada mesmo, né? Garota de 18 anos. Quando eu olhei que eu estava no ponto de ônibus, parado, todo mundo já tinha descido do ônibus, o ônibus estava vazio. Você estava lá na Muda? Estava lá na Muda? Não, eu estava na Praça Sans Pena.
Era o 634. Ainda bem que era na praça, porque se fosse lá, já perto da floresta, ia ser ruim. Pois é. Mas eu olhei para ele na mesma hora, eu pedi desculpa, né? Eu falei, ai, desculpa, porque eu fui realmente, né? Eu fiz mesmo uma cara assim de desprezo, né? Então, eu virei para ele estava rindo, eu falei, ai, desculpa, e fui andando assim para casa, eu falei, caramba, que King Kong, nunca esqueci. Então, aí, por isso eu escrevi essa crônica, e aí viram um jeito como eu, tá vendo? Meu King Kong predileto nasceu por volta dos anos 80, né? Eu poderia ter dito assim, por volta dos anos 80 eu cometi uma das maiores gafes da minha vida. É uma maneira de dizer. Mas quando eu digo meu King Kong predileto nasceu por volta dos anos 80, eu trabalhei a linguagem para o texto ficar mais instigante, ficar mais interessante, ficar mais engraçado. Então é isso, a gente trabalhar a linguagem para que ela ganhe, né, riqueza, ganhe interesse. Pode passar, Jorge. Bom, está acabando. E aí, essa crônica que eu adoro essa crônica. Eu já citei a minha própria crônica várias vezes, mas é porque eu realmente gosto, me desculpem de eu dizer assim, tão descaradamente que eu gosto dessa crônica. Mas foi um amigo meu, que ele é professor lá no Rio de Janeiro, no curso PH, ele é diretor até do PH, e ele ia dar uma aula sobre poesia. E ele me pediu se eu poderia escrever um texto para ele ler para os alunos dele do terceiro ano de ensino médio sobre o que era o poetário, o que era a poesia. E aí eu escrevi, poetar por quê? Então vejam o título de crônica, que é uma pergunta. Você também pode fazer um título de crônica que seja uma pergunta, uma exclamação, uma interjeição, números, reticências, tá? E aí eu escrevi o primeiro parágrafo. Isso é o primeiro parágrafo. Um corpo poroso, um mata-borrão, um sentimento de urgência atado ao dia a dia, movimento de resistência às forças que estagnam, mola mestra para as tentativas de tradução dos enigmas do mundo, desejo vivo de ir além da morte, filtro colocado na boca do esgoto, rosa dos ventos, biruta indicando os ventos, biruta amalucando o planeta, galo cantando manhãs, cigarra cantando tardes, coruja piando noites, panfleto vermelho jogado no chão, munição, arma, desejo de guerra, mansidão, flor, desejo de paz, teia de aranha nas prateleiras, folha no chão dizendo é outono, suor no rosto dizendo é verão, cachecol no pescoço dizendo é inverno, e todas as primaveras no corpo ao mesmo tempo. Ampulheta acionada pela voz da urgência, onda batendo forte, onda serpenteando mansa, farol no meio do mar, oásis no deserto, pronto socorro, 0800, palavra gritando contra o silêncio que aflige, palavra revestida de outra palavra, palavra reinventada na boca de espera, palavra em si mesmada querendo amigo, palavra em estado de graça plantada na realidade sem graça, palavra ainda sem nome nascendo dos acontecimentos, palavra surda e muda com linguagem dos sinais próprios, palavra com medo, palavra sem medo, palavra sem dinheiro, palavra que não cala, palavra que canta, eis o poeta. Então eu usei todo o primeiro parágrafo para descrever que seria um poeta. Então nesse texto daí, e depois o texto é grande, depois eu fui descrevendo outras coisas e tal. É um texto lírico, é uma crônica lírica, que partiu de um pedido de um amigo para descrever o que é o poetário, o que é poesia, poema, poeta, e eu fiz uso de uma série de metáforas para usar a descrição, aquela descrição sobre a qual eu falei lá no início, né? Então o título é uma pergunta e a introdução é poética. Não sei se todo mundo teria paciência de ler esse texto, por conta de ser muito metafórico, né? Mas eu adoro esse texto aí que eu escrevo. Pode passar, Jorge. Eu depois fiz aqui uma relação para vocês de cronistas, e é uma relação pequena, pequeníssima, mas eu não fiquei tão preocupada de colocar tantos. Eu queria só mais, assim, cronistas contemporâneos e contemporâneas que vocês, se quiserem dar uma pesquisada para ler alguma coisa
que eles e elas escrevem. Eu tenho muitos livros de crônicas, que eu participei uma vez do prêmio Jabuti como jurada. E eu fiquei eles me pediram para julgar a categoria contos e crônicas. Então, eu recebi 128 livros para avaliar. E mais ou menos 60% desses livros eram livros de crônica. Então, tem um monte de livros aqui de crônica, todos de 2015. Então, é mais ou menos 5 anos, não é tão antigo. Né? Então, além disso, tem os cronistas mesmo que eu conheço, que eu leio. Né? Então, pode passar, Jorge. É só para vocês, se quiserem procurar. Fabrício Carpinejar, que tem site, já é um cronista bem conhecido, Marta Medeiros, Lia Luft, Rafael Serra, que é lá do Amapá, Fernanda Torres, Zé Cabaleiro tem um livro de crônicas bem legal, Gregório do Vivier, Gabriel Pimenta, Ronaldo Corrêa de Brito, muito legal esse cronista, Vanessa Bárbara, Alexandre Brandão. Coloquei esses aí só para vocês terem alguns, gente, mas é um infinito, assim, são muitos cronistas. Se vocês fizerem uma perguntinha assim lá no Google, cronistas contemporâneos vão aparecer diversos. Eu vou gostar de todos? Não sei, né? Porque alguns têm um estilo muito próprio, que é mais ou menos repetitivo. Outros são mais, vamos dizer assim, diversificados, mais ecléticos, escrevem de formas diferentes. Aí depende do seu gosto, né? Do que você está buscando. Pode passar, Jorge. E aí eu coloquei as referências. Agora, nesse tempinho que sobrou, eu vou falar do que eu recebi também, claro, né? Ouvir aí os comentários e as perguntas de vocês.